Bom dia, queridos, tudo bem? Meu nome é Clarissa Godoy, eu sou nutricionista e coach e hoje eu tô aqui pra falar do poder da influência, tá? Bom, eu não sei se você já ouviu falar que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Já ouviu? A primeira vez que eu escutei isso, eu falei, cara, isso é loucura, eu não concordo com isso, nada a ver, as pessoas são diferentes. E eu, inclusive, me lembrei de uma frase, né, que as mães falavam muito antigamente, que é aquela frase, né, me diga com quem tu andas que te direi quem és. E eu nunca acreditei nessa frase, na verdade a minha mãe ela nem falava essa frase pra mim, porque ela não acreditava, ela achava que eu era uma pessoa diferente, que eu não precisava fazer as outras coisas que as pessoas estavam fazendo. Mas hoje em dia eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre isso. Sabe por que eu tenho um pensamento diferente? Nós somos pessoas extremamente influenciáveis e estamos influenciando as pessoas o tempo todo também. Não só influenciamos, como somos influenciados. E como que faz? Bom, nós somos influenciados tanto positivamente quanto negativamente. E quando eu digo que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, nós somos a média financeiramente falando, nós somos a média em sonhos, em aspirações profissionais, em aspirações de vida, a média em pensamento, em ideia, a média em tudo realmente. E sabe como é que... Eu não sei se você já percebeu, mas eu já me vi em muitos momentos da minha vida muito influenciada pelas pessoas que estavam ao meu redor. Então é fácil perceber quando você está sendo influenciado, quando você muda o seu grupo de convivência. Porque aí sim você vê que você levou uma série de jeitos de falar. Muitas vezes na minha vida eu vi a minha risada sendo diferente. Isso é a coisa mais bizarra. A minha risada sendo influenciada pela de outras pessoas. Pensamentos diferentes, alimentação diferente, hábitos diferentes. E quando você muda, você consegue perceber esse tipo de coisa. Então, isso acontece muitas vezes quando você muda de emprego, quando você entra na faculdade, quando você vai fazer outra faculdade, quando você troca de emprego, quando você sai de casa, vai morar sozinho. Você acaba mudando o seu círculo de influência e com isso você acaba sendo influenciado novamente e você acaba percebendo as influências que você tinha naquele ciclo anterior. E por que eu tô falando isso, gente? Primeiro, deixa eu te falar uma coisa, antes de contar as histórias dos meus pacientes, eu vou te contar uma história minha. Eu sempre tive uma alimentação boa. A minha mãe, ela sempre se preocupou muito, nunca entrou doce na minha casa, fritura, nada desse tipo, muita verdura, muito legume, etc. Só que eu não moro mais com a minha mãe, já tem algum tempo, já tem uns 8 anos que eu não moro com a minha mãe. E quando eu vim morar no Rio, eu fiz o último ano do colégio, entrei pra faculdade. E aí, na faculdade, eu comecei a conviver com outras pessoas. E quando você entra num ambiente novo, que você não conhece ninguém, você quer se sentir parte daquele ambiente, parte de um ciclo. E aí eu entrei na faculdade e comecei a andar com essas pessoas. Essas pessoas tinham hábitos diferentes dos meus. Então, tinha gente que comia muito fritura, né? Eu comecei a almoçar fora, as pessoas comiam farofa, purê, comiam sobremesa, tomavam sorvete todo dia de sobremesa. E no início eu achava aquilo ali muito estranho, mas eu gostava daquilo, eu só nunca tinha tido. Então ali eu tive uma oportunidade de ser influenciada. E aí o que aconteceu? Eu comecei a colocar exatamente essas coisas no meu prato. Meu prato começou a ficar totalmente amarelo, eu comecei a comer doce todo dia, e eu comecei a achar normal, né? Era estranho no início, depois eu comecei a achar totalmente normal. E é engraçado como a gente não se dá conta dessa mudança acontecendo. Né? Teve um dia que uma pessoa olhou pro meu prato e falou assim: nossa, esse prato tá muito amarelo, como é que isso é um prato de uma nutricionista? E eu não tinha me tocado, eu fiquei com uma vergonha absurda de ver como meus hábitos tinham realmente mudado, tinham se transformado. E aí, numa determinada época da faculdade também, as pessoas começaram a ter hábito de, no lanche da tarde, no intervalo da tarde, ir lá no CA da medicina e comprar um brownie que vendia lá. E eu adorava brownie também, não era um hábito meu, mas o que aconteceu? Eu comecei a comer brownie todo dia. E aí, nesse período da faculdade, eu engordei bastante, né? Depois eu conto essa história pra vocês, mas eu fui muito influenciada. Assim como, quando começaram a levar marmitas saudáveis, eu comecei a levar, coisa que eu nunca faria. Nunca faria. E as pessoas começaram a levar, então eu comecei a levar salada, comecei a levar várias coisas. Não que eu não me alimentasse de forma saudável nem gostasse, mas levar marmita, eu tinha que pegar 2 ônibus. Nossa, eu não levaria isso nunca. E comecei a levar por quê? Porque as pessoas estavam levando. E nessa época, a marmita não era nenhuma coisa tão difundida assim. Então não era como hoje em dia, que é normal levar marmita, né? Então a gente acaba sendo até influenciado por isso. Naquela época não era. Mas eu vou te contar a história de 2 pacientes também. Bom, semana passada, semana retrasada, eu atendi 2 pacientes
E por isso que eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo, porque eu lembrei exatamente disso, de como a gente é influenciado, para deixar você presente para isso. A primeira paciente era uma primeira vez, e ela falou que ela se alimentava muito bem, né, no passado, ela tinha um corpo ótimo, mostrou a foto e tudo mais, super equilibrada, fazia atividade física. E aí, o que aconteceu na vida dela? Ela passou num concurso e começou a trabalhar, né? E nisso que ela começou a trabalhar de plantão, começou a conviver com outras pessoas. E aquilo, quando a gente entra num lugar novo, a gente quer sentir parte daquilo. E as pessoas tinham o hábito de pedir pizza no plantão, as pessoas tinham o hábito de comer doce, as pessoas tinham o hábito de ir ao McDonald's, coisas que ela não fazia há muito tempo. E aí o que aconteceu com ela? Ela começou a fazer exatamente aquilo. E no início era estranho, depois começou a virar normal. Só que aí, como é que ela percebeu? Que ela começou a engordar, o corpo dela começou a mudar, e aí ela me procurou. Ela estava atenta para isso. A outra paciente, o que aconteceu? Já era uma paciente de retorno, ela já estava fazendo acompanhamento comigo há algum tempo, acho que desde o início do ano, e ela já tinha perdido peso, tava indo super bem, sabe? Tava super feliz. E aí, nesse meio tempo, ela também trocou de emprego. Ela tava no emprego, foi para outro emprego. E antes, ela tava fazendo a comida dela, coisa que ela nunca fez, tava levando a comida, tava super feliz, tava tendo resultado. E ela entrou nesse outro emprego e lá ela não pode levar comida. Então, ela tá almoçando na rua, só que ela podia, né? Por exemplo, quando a gente almoça na rua, a gente sabe que a gente está exposto a mais gordura, a temperos que não são lá tão saudáveis, mas você pode manter a base da sua alimentação. E ela podia ter feito isso. Só que ela começou a almoçar com outras pessoas. E aí a gente começa a ser influenciado pelo prato dos outros. Então as pessoas botam muita fritura, botam aquela montanha de arroz. Então o nosso prato sempre vai parecer melhor do que o das outras pessoas, porque as pessoas comem muito mal. Então a gente é muito influenciado por isso também. Então, do nada, ela começou a colocar uma fritura. Sem ela perceber, ela começou a mudar os hábitos dela. Então ela começou a botar uma friturinha no prato, um Hot Philadelphia, ou alguma outra besteira, ou comer um doce depois do almoço. Ela falou que tinha um brigadeiro lá muito bom que as pessoas comiam, que ela começou a comer também. Então ela mudou certas coisas e ela ainda não estava presente para isso. Então ela ficou chateada porque ela tinha ganhado peso, mas ela não achava que aquilo ali estava sendo equivalente aos hábitos dela. Afinal de contas, ela já começou a se comparar com outras pessoas que têm hábitos muito piores. Então a gente olha pro nosso prato, só tem uma friturinha, o resto é todo bom. E olha pro prato das pessoas, uma montanha de arroz, uma montanha de purê, uma montanha de farofa, parece que o nosso tá certo, mas não necessariamente. Então tem que ficar muito, muito atento e presente para essa influência que a gente tá tendo, né? Os hábitos novos que a gente está adquirindo, né? Eu falei, quando você levava o seu almoço, tinha fritura? Tinha Hot Philadelphia? Tinha brigadeiro depois do almoço? Eu acho que você já tá entendendo onde eu quero chegar e eu vou te dar um outro exemplo também. Então, as pessoas, elas influenciam de forma positiva, elas são influenciadas de forma positiva ou negativa, depende. Eu comecei a namorar tem um ano e 9 meses, na verdade, e o meu namorado, quando a gente começou a namorar, ele tinha hábitos bem ruins. Ele se alimentava mal, ele estava um pouco acima do peso, ele comia muito chocolate, ele tomava muito refrigerante, comia muito pão. E eu nunca passei nenhuma dieta pra ele, nunca fiz nada. Mas eu era uma influência, eu tava o tempo todo ali influenciando de forma positiva. E o que aconteceu? Ele, em alguns meses, não muitos, ele perdeu 16 quilos facilmente, tranquilamente. Porque ele tinha uma influência positiva próxima dele. Ele parou de tomar refrigerante, ele parou de comer tanto chocolate, ele parou de comer pão francês, ele parou de fazer as coisas que ele fazia e fazia mais esporadicamente no final de semana. Então ele mudou por influência, né? Então nada de dieta, só por influência. Eu acho que você já tá entendendo onde eu quero chegar e eu vou te dar um outro exemplo também. Então, as pessoas, elas influenciam de forma positiva, elas são influenciadas de forma positiva ou negativa, depende. Eu comecei a namorar tem um ano e 9 meses, na verdade, e o meu namorado, quando a gente começou a namorar, ele tinha hábitos bem ruins. Ele se alimentava mal, ele estava um pouco acima do peso, ele comia muito chocolate, ele tomava muito refrigerante, comia muito pão. E eu nunca passei nenhuma dieta pra ele, nunca fiz nada. Mas eu era uma influência, eu tava o tempo todo ali influenciando de forma positiva. E o que aconteceu? Ele, em alguns meses, não muitos, ele perdeu 16 quilos facilmente, tranquilamente. Porque ele tinha uma influência positiva próxima dele. Ele parou de tomar refrigerante, ele parou de comer tanto chocolate, ele parou de comer pão francês, ele parou de fazer as coisas que ele fazia e fazia mais esporadicamente no final de semana. Então ele mudou por influência, né? Então nada de dieta, só por influência.
Bom, o ser humano ele gosta de estar na média, né? Então ele gosta de se sentir em comunidade, se sentir aceito, ele não gosta de estar na minoria. Então se os seus 5 amigos mais próximos estão desempregados e você também tá, você pensa, cara, tudo bem, tá todo mundo assim, é a crise, é isso que tá acontecendo. Se os seus 5 amigos mais próximos não falam inglês e você também não fala, você fala, cara, tudo bem, ninguém fala inglês, tudo bem, tá tudo certo. E do contrário, se os seus 5 amigos eles estão empregados, com bons empregos, felizes, falam inglês e fazem atividade física, você fica, meu Deus, eu tenho que fazer também. Tem alguma coisa errada? Ou você sai desse grupo porque você não se identifica, você acha que não tá, né, dando pra você. Mas se você for inteligente, você vai ser influenciado positivamente. Você vai observar isso e vai observar como uma influência positiva. Gente, isso é natural, isso não é mágica não, tá? E eu não sei se você sabe que a palavra média, ela vem da palavra medíocre. Então, estar na média não é estar bem, né? Então, a média é o que a maior parte da população tem, que é saúde, que é indisposição, que é cansaço, que é estresse, que é um emprego que não gosta, não está satisfeito com o peso. Então, estar na média não é uma coisa muito boa. Então, o objetivo do meu vídeo foi te tornar presente para isso. O quanto você é influenciado e o quanto você influencia. Você está sendo uma influência positiva ou você é uma influência negativa? E as pessoas ao seu redor, você consegue perceber quem te influencia de forma positiva? Se junta com essas pessoas, tá? Se junta. Elas vão te trazer coisas boas. Elas vão te levar para frente. E você pode levar outras pessoas para frente também, se você quiser, se você estiver atento para isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa dica e obrigada aqui por me seguir, me acompanhar e um grande beijo, uma excelente semana para vocês, meus amores. Tchau, tchau.